tricolor, bom dia, saudações tricolores. Estamos aqui para falar de uma notícia muito triste, né? Aconteceu que ninguém queria. Tem um jogador do Fluminense citado na investigação penalidade máxima que visa desmantelar esquemas de apostas esportivas no país. A gente vai comentar tudo isso nesse vídeo aqui, tá certo? Primeiramente, né, só explicar pra vocês, né, tô sem a camisa do Fluminense, na verdade não, a camisa tá por baixo, tô com esse casaco por cima, eu tô em Belo Horizonte, vim pro jogo de hoje à noite e, enfim, tô aqui gravando de manhã numa cafeteria que eu parei pra tomar café aqui, tá frio, eu tô de casaco, tá? Me perdoem por isso, tá certo? Muito obrigado pela sua audiência, te convido a assistir esse vídeo aqui até o final, porque tem muita informação importante pra trazer aqui, tá certo? Peço para você deixar o seu like, aqui embaixo do vídeo tem um botãozinho do like, tem um botão do joinha, dá essa moral, dá essa força pra gente. E convido você a fazer um comentário com a cidade, estado, bairro, país, quem sabe de onde você está falando, porque aqui no YouTube a gente gosta muito, eu gosto muito de saber essa estatística, né, de onde que está a nossa audiência e tal. Mas o YouTube só deixa a gente ver por país, né? Dá pra ver só a porcentagem de pessoas por país que nos assistem, mas eu gosto de saber, né? O Brasil é um país enorme, eu gosto de saber estado, cidade, enfim, quem sabe. Então, comenta aí se quiser, dá um alô de onde você está assistindo. Inclusive, vou aproveitar para mandar um abraço para a galera que comentou nos últimos vídeos, tá? Um abraço aqui pro Marcos Alberto, de João Pessoa, na Paraíba. Um abraço pro Marcelo, de Serra, do Espírito Santo. Neivan, de Ibipeba, na Bahia. O Sebastião, de Campinas. O Aldson, de Parintins, no Amazonas. O Luiz, de Hortolândia, em São Paulo. O Zé Geraldo, de Contagem, em Minas Gerais. E o Geraldo Albernaz, de Guarapari. Um abraço aí pra galera que tá sempre dando essa moral pra Central, nos assistindo aí e comentando. Vamos lá, galera. Primeiro de tudo, essa informação saiu na rádio Itatiaia, tá? Ele já tinha postado, falado sobre isso. No vídeo que saiu hoje cedo, tá? Eu já tinha falado sobre o Richard do Cruzeiro, que teve passagem aqui no Fluminense. Eu falei que ele poderia acabar sendo afastado, né? Poderia acabar não jogando contra o Fluminense por conta disso. Pouco tempo depois, foi ontem de noite, né? Eu estava já no ônibus vindo para cá, saiu informação da Rádio Itatiaia também, colocando o zagueiro Vitor Mendes como um dos envolvidos, né? Um dos citados na investigação penalidade máxima 2. O Ministério Público de Goiás está investigando essa questão de apostas esportivas e o Vitor Mendes teve seu nome citado. Tem alguns prints, né, que já vazaram dele de fato combinando algumas questões e recebendo pagamentos, tá? Vitor Mendes teria recebido R$35 mil para receber um cartão amarelo na partida entre Juventude e Fortaleza no ano passado. Vale lembrar, né? Vitor Mendes está no Fluminense por empréstimo do Atlético Mineiro e ano passado ele pertencia ao Atlético Mineiro, mas estava emprestado ao Juventude, tá? E aí ele teria feito essa maracutaia, vamos botar assim, né? De receber R$35 mil para tomar um cartão amarelo nessa partida, tá? E é importante frisar, o Fluminense já postou, tá? O Fluminense já confirmou oficialmente nas suas redes que o Vitor Mendes está afastado preventivamente das atividades do clube. Ou seja, o Vitor Mendes não joga hoje, ele tinha viajado aqui para Belo Horizonte, mas não irá atuar na partida, ok? Aí vamos lá, galera. Primeiro de tudo, né? Naturalmente, muitos torcedores do Fluminense já falaram, olha, é rua nele, rescinde, não dá para confiar no jogador depois disso. E, cara, eu não tenho como discordar dessas afirmações. Só que, qual é a questão? O Fluminense pode fazer isso? Não sei. Por quê? O jogador está citado, ele não foi nem indiciado ainda, ou seja, ele não é réu no processo, no caso, como outros jogadores já são. Ele só foi citado. Tem prints, provas que depõem contra ele. Ele provavelmente será indiciado também, mas no momento ele só foi citado. Isso aí é importante frisar. É um princípio jurídico e, enfim, o nosso país segue esse princípio de que todos nós, né, somos inocentes até que se prove o contrário. O Vitor Mendes não foi julgado na justiça, não foi declarado culpado. Então o Fluminense não vai, é algo que pode prejudicar o Fluminense ele virar, por exemplo, e rescindir com o Vitor Mendes agora por conta disso, meter uma justa causa, alguma coisa nesse sentido. Porque se o Vitor Mendes se prova inocente lá na frente, olha, realmente não,
eu tomei um cartão amarelo, mas foi questão de jogo. Até porque, assim, muitas dessas faltas, né, desses lances que estão sendo denunciados aí como de esquema de aposta, você vê, parecem lances normais. Tem os lances mais escrachados, assim, que a gente falaria, pô, isso aqui é aposta, e não apareceram até agora. Muitos lances são, tipo assim, faltas normais de jogo, porque o cara faz pra dar uma disfarçada, né? É tomar um amarelo, por exemplo, isso aí você, jogador toma, ainda mais, ó, ele é zagueiro. Então pode tomar um cartão amarelo, isso é normal. Normal um zagueiro tomar cartão amarelo. Então é uma coisa mais disfarçada. Ele pode provar a inocência, provar que esse print é forjado, por exemplo, e aí depois lá na frente o Fluminense acaba se ferrando, porque vai tomar um processo. Se o Fluminense rescinde com ele agora por conta disso, lá na frente o Fluminense toma um processo por danos morais. Então o Fluminense de momento afasta o jogador, né? Ele continua com o contrato com o clube, só está afastado das atividades, até porque, cara, o jogador não vai nem ter cabeça para isso, né? Imagina, você está sendo indiciado ainda não, né? Mas você está sendo citado no processo, você fica com medo de ser indiciado, enfim, culpado ou não, tu fica sem cabeça para jogar bola. Então o Fluminense afasta o atleta, né? E assim, tecnicamente falando, não é nem o objetivo do vídeo para falar a questão técnica aqui, mas é muito ruim pro Fluminense, né? A gente tá num momento que a gente tem poucos zagueiros no elenco, o Manuel tá voltando agora, e a gente já falava que precisava de um zagueiro como o Vitor Mendes aí, a gente ficava até sonhando com o retorno do Thiago Silva, agora Vitor Mendes afastado preventivamente, e a gente não sabe até quando, né? Tem que ver até quando que vai resolver essa situação, se vai resolver, se não vai, tá? Essa é a questão que está envolvendo o atleta, repito, a Fluminense já afastou, tá? Na especulação, o Fluminense já postou oficialmente nas suas redes que o atleta está afastado preventivamente das atividades do clube. Foi essa a declaração do Fluminense. E aí, outro assunto, né, que acaba vindo à tona com isso beleza, mas qual vai ser a punição para esses caras e para o Vitor Mendes, né? Muita gente falando, o jogador jogou a sua carreira no lixo. Isso, de fato, esse é um pensamento muito válido. Eu mesmo penso mais ou menos assim também. Mas eu fui tentar dar uma procurada aqui, né, como é que acontece essa coisa ao redor do mundo. Quando tem jogador envolvido num caso desses, etc e tal, como é que funciona, tá? E aí eu achei alguns casos aqui do futebol inglês, tá? De jogadores que, até famosos, que foram pegos em esquema de apostas e sofreram punição, tá? Tem um caso aqui, por exemplo, do lateral Trippier. Ele avisou a amigos de uma transferência que ele ia fazer, se não me engano foi quando ele foi pro Atlético de Madrid, tá? E aí, enfim, o cara apostou nessa transferência dele e ganhou dinheiro, né? Isso não pode, o jogador não pode dar informação privilegiada, ele não pode apostar diretamente ele, nem indiretamente. Por exemplo, eu sou jogador de futebol, eu não posso virar para um amigo meu e falar, cara, aqui, tô sabendo que o fulaninho, que é meu companheiro de equipe, vai meter o pé. Não, isso não pode, é antiético, né? Você tem uma informação privilegiada e isso está, inclusive, nos estatutos das principais ligas como proibido, tá? O Trippier pegou 10 semanas de gancho, ou seja, ficou 10 semanas sem poder atuar e pagou uma multa de 70 mil libras, o que, para convenhamos, para um jogador de futebol, é ridículo. O Sturridge, lembra dele? Aquele que fazia aquela dancinha assim, que era do Liverpool? Ele, em 2008, também com a transferência que ele teve, ele fez a mesma coisa, tá? Aí ele recebeu 6 semanas de gancho e foi isso. O Joey Barton, aquele que perseguiu o Neymar, lembra que ficava falando mal do Neymar direto? Ele pegou 18 meses no final da carreira dele, por mais de 1.200 apostas que ele teria feito ao longo da carreira. Ficou 18 meses afastado, tá? E aí dois casos mais recentes e mais famosos também são os seguintes. O Ivan Toney, do Brentford, destaque da Premier League, está sendo acusado de ter feito mais de 260 apostas. É um número absurdo de apostas. O jogador já até confessou algumas delas. Tem informações que ele já teria até confessado algumas delas, disse que não foram todas. Acho que algumas, de fato, sim, ele teria agido de maneira incorreta, né? Não necessariamente foi ele que apostou, mas talvez dado informação para alguém, enfim. Não foi julgado ainda, o processo ainda está rolando, a investigação ainda está rolando, mas pode acontecer alguma coisa. Só que vocês devem ter percebido que todos esses casos aqui que eu falei, o do Ivan Toney não está muito explícito o que ele fez, né? Qual era o naipe da aposta. Do Joey Barton também não, só falou de apostas que ele teria feito, talvez de maneira indireta, com uma conta no nome de um laranja. Mas o caso do Trippier e do Sturridge, eles só avisaram, mas eles avisaram de transferências deles. Não são coisas que afetam o campo, né? Não é você forçar um amarelo, você cometer um pênalti, você ser expulso.
Então talvez, por isso é uma especulação minha, tá? A punição não tenha sido tão pesada, porque assim, pegar 6 semanas de gancho, 10 semanas, pô, isso aí não é nem 3 meses fora. Eu não acho uma punição tão grande não, tá? Mas aqui a gente tem um caso bem importante, que é do Xhaka, meia do Arsenal. Ele foi acusado não, né? Ele está sendo investigado por ter forçado um amarelo, supostamente forçado um amarelo, numa partida contra o Leeds em 2021. Parece que rolou uma aposta de que ele tomaria um cartão amarelo no final do jogo, uma aposta alta que deu um retorno de R$321 mil. Eu não tenho o valor em libras ou euros, não sei como ainda não. Eu achei uma matéria aqui que falou esse valor em reais, R$321 mil. E aí ele está sendo investigado por ter supostamente forçado esse cartão. Ele fez uma cera para bater uma falta, tomou um amarelo no final do jogo e essa aposta aí deu green, né? E, enfim, a pessoa ganhou R$321 mil. E aí o Xhaka está sendo investigado por ter supostamente, né, forçado esse cartão por uma questão de esquema de apostas. Eu não consegui achar nenhuma informação sobre condenação, sobre avanço do processo. As informações são ali de agosto, setembro do ano passado, de que ele estaria sendo investigado. Mas eu não consegui achar nada posterior falando do Xhaka, tá? Então esse seria um bom caso para a gente ter uma... Não seria uma jurisprudência, porque lá no futebol inglês a gente não está no futebol inglês, mas para a gente ter uma ideia do que acontece no mundo. Mas assim, banimento do esporte eu acho difícil, tá? Aí é um palpite meu. Mas assim, um gancho pesado, sim, pode acontecer. Para jogadores que estão sendo aliciados, eu acho que vai ser mais ou menos isso. Vai ser um gancho grande, uma multa pesada, e aí é aquela coisa, né? O jogador corre um risco muito alto de entrar em descrédito no meio do futebol, né? Porque assim, tu vai contratar um cara que passou por uma parada dessa, rola uma questão de desconfiança. Mas claro, a gente sabe como é que é o meio do futebol, né? A memória da galera é muito curta, então daqui a pouquinho esquece, o jogador se for bom, ele tá com o time novo. Enfim, essa é a questão toda que tá rolando agora. A gente vai ter que aguardar para ver as cenas dos próximos capítulos. Essa operação tá só começando essa operação. Começou com alguns times da Série B, né? Na verdade, começou por conta, é até ridículo, né? Você pensar nisso, mas a operação começou porque o presidente do Vila Nova descobriu o esquema. E o presidente do Vila Nova descobre o esquema porque um dos cabeças do esquema, um dos caras participantes do esquema, simplesmente foi até ele, presidente do Vila Nova, pedir ajuda para cobrar um jogador do Vila Nova que não fez o que devia ter feito na aposta. Ou seja, o cara basicamente se denunciou, né? Vai falar com o presidente do clube, o cara fazendo besteira, prejudicando o clube, ele foi pedir pro presidente do clube ajuda, enfim. O presidente do clube, obviamente, denunciou e está rolando essa operação penalidade máxima 2, em que o Vitor Mendes agora está sendo citado. Repito, não foi indiciado ainda, pode vir a ser, mas não foi até o momento. E também não é réu, tá? A gente também tem que tomar um pouco de cuidado para não tratar o cara como culpado já de cara, porque ele não foi julgado, tá, gente? Isso aí cabe à justiça. O Fluminense, ao meu ver, age perfeitamente ao afastar o jogador preventivamente, ponto. E aí espera a justiça se resolver aí, decidir, enfim, julgá-lo. Acho que o Fluminense está certo nessa questão de agir dessa maneira, até para se resguardar. Tá? É importante frisar, né? O jogador está no Fluminense, por isso que o Fluminense está meio que indiretamente ligado, tá? Mas não foi enquanto ele jogava aqui, não tem nada a ver com o Fluminense, é só porque ele está aqui agora, por isso que essa informação é relevante para nós e ele acaba sendo um desfalque para a partida. A gente fica no aguardo aí de novas informações, de desdobramento sobre essa situação, mas fato é que ele está fora do jogo de hoje e está afastado preventivamente do elenco do Fluminense, tá certo, galera? Galera, notícia importante que acabou de sair, logo depois que eu gravei o vídeo, saiu essa notícia e ela é bastante importante, porque agora aparece um jogador que não está mais no Fluminense, mas que teria sido aliciado, teria concordado em receber um cartão numa partida enquanto jogava pelo Fluminense. Trata-se do meia Natan, que teria sido aliciado, receberia 70 mil para levar um cartão amarelo na partida contra o Fortaleza, que foi no dia 10 de setembro de 2022, não sei se vocês vão lembrar. A partida do Fluminense vence por 2-1 no Fortaleza, só que o Natan acabou não entrando no jogo, né? Tem uns prints que saíram do processo, aparecem os apostadores bolados, né? Porque o Natan acabou não entrando na partida, acabou não sendo aproveitado pelo Fernando Diniz e não pôde, né, tomar o cartão amarelo, mas ele teria sim já concordado, né, fechado com os caras para receber 70 mil reais e receber um cartão amarelo na partida. Vale lembrar que
que o Natan era visto como provável titular para aquele jogo, mas em cima da hora o Fernando Diniz acabou mudando o time e ele não jogou. Tá? Ele acabou não jogando e nos prints inclusive aparece, né, que teve um momento que ele foi até chamado para entrar em campo, mas na hora o Fluminense fez o gol e o Diniz desistiu e ele acabou não entrando, né? Então ele acabou não conseguindo tomar o cartão amarelo. Mas essa informação que acabou de sair aqui logo depois que eu gravei o vídeo, então achei importante colocar esse adendo depois aqui. Beleza, galera? Vai dar muito pano pra manga essa história de apostas esportivas, esses esquemas. Tá dando muito pano pra manga agora um jogador aparecendo citado no processo. Enquanto jogava pelo Fluminense, acabou não conseguindo tomar esse cartão amarelo, mas né, chegou a aceitar, teria chegado, né, a aceitar esse dinheiro para ser amarelado na partida contra o Fortaleza, repito, no dia 10 de setembro, partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Tá certo, galera? É isso, adendo feito. Esse era o vídeo, muito obrigado a todos que assistiram até o final. Tentei trazer aí algumas informações relevantes sobre esse assunto, para você ficar muito bem informado. Então deixa um comentário aí, deixa um like, vamos trocar uma ideia sobre esse assunto. Valeu? Vou ficando por aqui, um abraço, saudações tricolores, tamo junto.